Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Bem-vindo ao nosso webinar. E falaremos desse tema apaixonante que é assédio moral, apaixonante, assédio, né, moral, assédio sexual, desvio de comportamento, apaixonante na minha visão. Vou dar uns minutinhos aqui, pessoal, ir chegando, enquanto o pessoal que vai conectando. Estamos com algumas pessoas já dando bom dia aqui. Obrigada, Jaqueline. Bem-vinda, bom dia. Eu concordo, Jaqueline, é de fato um excelente tema. Eu acho que é um tema que está cada vez mais forte, né? As pessoas falando cada vez mais sobre o tema nas empresas, e eu acho que tanto nas empresas como fora das empresas, né? Então, eu acho que é fundamental a gente falar a respeito desse tema e a gente aprender a falar a respeito desse tema. Bom, eu vou começar aqui, então, vou começar me apresentando enquanto o pessoal está chegando. Então, bem-vindos e bem-vindas todas ao nosso webinar aqui que a gente vai falar sobre apuração de casos de assédio. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse tema, sou gerente de investigação aqui da Protivity, atuo já em consultoria há mais de 10 anos, passei pela área de canal confidencial, passei por uma área que era, na época, embrionária ainda de um compliance, estou em investigação, vai fazer já alguma coisa em torno de 6 anos. Trabalhei muito com projetos, né, apurações de casos de fraude, e fui, né, ao longo do meu caminho aí, sempre fui andando junto com as apurações de casos de assédio, sempre fui me envolvendo com esses temas. Eu sou psicóloga de formação, então isso, de uma certa forma, acabou me empurrando um pouco mais para esses casos, e acabei me apaixonando pelo tema. Eu acho que é um tema super relevante quando a gente fala de apuração de casos de assédio, principalmente porque quando a gente fala de assédio, a gente tem uma vítima, então a gente tem um nome, a gente tem uma pessoa ali por trás daquilo. E quando a gente apura um caso de assédio, né, não é só uma questão da gente identificar ali se aquela situação, se ela procede, se aquela denúncia, né, procede ou não procede, é mais do que isso, né? É você né, identificar ali uma pessoa que está em sofrimento, né, ali no ambiente de trabalho, as pessoas deveriam, né, de manhã acordar e trabalhar, né, felizes, e ela, enfim, infelizmente, por uma situação como essa, ela está em sofrimento, e quando a gente apura, a gente não só faz um bem, né, para a empresa, mas a gente faz principalmente um bem para essas pessoas que estão, né, aí sofrendo uma situação de assédio. Então, é muito gratificante quando você finaliza uma apuração, né, uma apuração bem feita, e uma vítima, um denunciante te contata, te manda uma mensagem, te manda, enfim, te liga, agradecendo pelo trabalho que você fez. E uma coisa que eu sempre falo é que quando a gente faz uma apuração bem feita, quando a gente faz uma apuração correta, vai além disso. Não é só a gente identificar, né, enfim, e tratar ali internamente como empresa, mas a gente ajuda, então, né, a vítima que está ali passando por aquela situação e também até o denunciado. Então, muitas vezes, quando você faz a apuração de forma correta, a gente também está ajudando o denunciado, que às vezes nem percebe que ele está ali, de alguma forma, tendo um comportamento inadequado. Então, se você faz uma apuração em que você respeite né, todos os envolvidos ali, respeite as vítimas, as testemunhas, o denunciantes, respeite o denunciado, denunciada, é uma relação de ganha-ganha para todos os lados, porque você dá, inclusive, oportunidade para o denunciado, a denunciada, né, refletir a respeito desse tema e passar, né, a rever os seus comportamentos. Então, quando a gente faz um trabalho bem feito, é uma relação de ganha-ganha para todos os lados e, óbvio, também para a empresa, né, que vai poder trabalhar e atuar aí na sua cultura, no seu, naquele ambiente em que a situação ocorreu. Certo? Bom, Dani, vou te dar a palavra aqui então para você. Já me apresentei, vou te dar a palavra então para você se apresentar. Fica à vontade, Dani. Legal, Ju. Bom dia a todos, pessoal. Então, eu sou a Dani, sou a diretora aqui da área de Forensics e Investigação aqui da ICTS Protivity. Tenho aí por volta de 20 anos de experiência aí nos temas de investigação e apuração. Sou professora também, dou aula aí sobre os temas aí de técnicas de investigação, técnicas de entrevista, técnicas de apuração de assédio. Como a Ju disse, é um tema que, enfim, vem crescendo bastante, né, nas organizações. Infelizmente, por um lado, né, pessoal, porque, enfim, como a Ju disse, são casos que têm aí impacto
um alto impacto para pessoas, né, as pessoas que são vítimas aí de temas relacionados a assédio, mas felizmente, por um outro lado, porque isso tem aparecido mais nas organizações. Acho que, obviamente, que o assédio ele sempre aconteceu nas suas diversas formas, mas hoje as pessoas elas estão mais conscientes sobre o tema. Hoje as medidas de compliance elas dão mais segurança para as pessoas falarem sobre isso. Então, esse é o lado positivo, né? Ou seja, a partir do momento que a situação ela aparece, a gente consegue atuar, a gente consegue tratar, e a empresa, obviamente, que também consegue depois tratar de forma preventiva, né? Ou seja, como a Ju muito bem colocou, também trabalhar as questões de cultura e o que precisa ser melhorado em relação a isso, né? E eu costumo dizer, né, Ju, que o assédio também ele tem aqui uma função social, né? Então, porque é uma questão que impacta, inclusive, na nossa sociedade. Então, é um tema realmente que ele traz muita paixão por conta disso. Eu acho que é um trabalho, no fundo, social que a gente faz aqui, né? Bom, pessoal, aqui eu acho que tem um primeiro disclaimer aqui que eu quero fazer. A gente utiliza o termo assédio de uma forma ampla, tá? Aqui a gente não fala só de assédio propriamente dito, a gente está falando também das diversas formas de agressão, tá? E incluindo aí as questões de preconceito, discriminação, homofobia e etc. Tá? Ou seja, muitas vezes, enfim, uma discriminação, uma homofobia, ela acontece por meio do assédio, nem sempre por meio do assédio, mas é que, obviamente, que a gente está tratando de todos esses temas, tá? De uma forma bastante ampla. Bom, para a gente apimentar aqui nossa conversa, pessoal, e fazer a introdução do tema, eu gosto de trazer alguns dados, que são dados bastante relevantes, né, que mostram um pouco o cenário aqui da questão do assédio nas companhias, né, e no Brasil. Então, e mostra a relevância, né, desse tema, como esses casos eles têm crescido nas organizações. Então, entre os anos de 2018 e 2019, a gente teve um aumento de 40%, tá, dos casos registrados no canal dos temas aí de assédio, de uma maneira geral, assédio moral, assédio sexual, discriminações e por aí vai, tá? Entre 2020 e 2021, lembrando que esse é o período da pandemia, foi o período pandêmico, né? Esses casos aumentaram para 40,5% de registros, né, de denúncias de casos de assédio, tá? Ou seja, aqui já tem um highlight que eu acho que é importante, né, da gente imaginar que o trabalho remoto ele inibe, né, as situações de assédio. Os dados demonstram que não é bem assim, né? Ou seja, que o ambiente remoto ele pode trazer uma falsa sensação de segurança ali para os agressores, né? Que a gente, além disso, toda a pressão, né, que, enfim, que as pessoas atravessaram, questões emocionais, né, que as pessoas atravessaram no período da pandemia, a gente sentiu que houve um aumento ali dos casos registrados, tá? E até agosto de 2022, ou seja, até próximo da metade do ano de 2022, a gente percebeu um aumento de 3% dos casos, ou seja, o ano passado já foi um período pós-pandêmico, né? Enfim, a gente já estava retomando ali a nossa rotina mais presencial e os casos continuaram subindo, tá? Esses dados, pessoal, são os dados do canal da Alliant. Para quem não conhece, a Alliant é a empresa aí a empresa de plataforma e do grupo ICTS, tá? Outro dado importante, né, segundo os dados aí do TRT, segunda região, para a gente ver, né, como esses dados estão sendo aí ajuizados, a gente viu que em 2021 tiveram 15.567 casos, né, que foram ajuizados sobre o tema, e em 2021 teve um aumento para 15.973. E esses casos continuam subindo, tá, pessoal, quando a gente fala aí de ações que são ajuizadas, tá? Tem um último dado que eu trago aqui antes da gente começar o nosso bate-papo, Ju, que eu acho que é um dado bastante relevante, porque é óbvio que os dados, né, que mostram aqui a questão da denúncia são dados importantes, mas eu costumo dizer que a gente avaliar o quanto desses casos, né, eles são procedentes, é um dado que eu acho que é mais importante, né? Porque, de fato, a gente sabe que existe muito denuncismo, existem outras motivações ali, né, para alguém fazer uma denúncia. Só que quando a gente avalia, né, esse dado sob a ótica de procedência, aí de fato a gente consegue ter um retrato mais preciso da situação de assédio mesmo aí nas organizações. Então, em 2021, pessoal, 40% dos casos registrados eles foram procedentes, tá? Aqui tem uma outra observação importante.
Os restantes, aí, né, os 60%, além de não terem procedência, tem muitos casos que a gente não consegue fazer uma apuração por conta da ausência de dados, né? Então é bastante comum até nesse cenário os denunciantes eles abrirem um registro, mas eles não dão informações que são suficientes para a gente iniciar uma apuração, tá? E isso também impacta aqui nesse, enfim, nesse percentual, tá? E a gente tem sentido que desde 2018, né, tem tido um incremento aí de 1% nesse percentual aí de procedência, tá? Então, isso mostra, pessoal, que a gente está conseguindo tratar melhor os casos de assédio, né? A gente tem conseguido fazer apurações mais eficientes, né? Com uma metodologia. É o grande tema aqui do nosso webinar, a gente vai falar bastante disso, né? Como fazer isso, quais são os princípios básicos, o que a gente deve evitar e por aí vai, né? Mas isso demonstra que a gente tem conseguido ali melhores resultados nas orações que a gente tem feito, tá? Antes da gente começar, pessoal, vou passar aqui a palavra para a Ju, um ponto importante, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat, no final do webinar a gente vai tentar responder algumas, a gente vai deixar alguns minutinhos ali separados para isso, e o que a gente não conseguir responder, a gente responde para vocês depois e envia para vocês, tá bom? Ju, vamos lá, o que a gente tem que evitar numa apuração, Ju? O que a gente não pode fazer numa apuração de casos aí de assédio? Bacana, Dani, obrigada. Bom, então, esse é o primeiro ponto, né? Então, quando a gente fala de uma apuração, é fundamental que a gente saiba fazer uma apuração da forma correta, né? Uma apuração mal conduzida, ela pode ser mais perigosa do que, muitas vezes, você não apurar, né? Inclusive, isso é um retorno que eu tenho tido bastante dos clientes quando eles nos procuram para fazer treinamentos, né? Para desenvolver as equipes que apuram, que Ju, eu recebo muito improcedente, né? Então, a Dani estava falando aqui exatamente desses números, mas eu tenho dúvida se eles são improcedentes ou se a apuração não está sendo bem feita. Uma apuração, quando você não faz ela da forma correta, a gente tem o primeiro risco, que eu acho que ele é fundamental, a questão da quebra de sigilo e quebra de confidencialidade. Então, a gente vê muitas vezes as empresas não cuidam, né, da questão da forma como vai abordar as pessoas. Então, às vezes, a denúncia chega e já passa, né, de repente, para um RH, né, para várias pessoas ali do RH, abre a denúncia para várias pessoas muitas vezes que não estão preparadas para lidar com o tema, que não sabem como é que a melhor forma de lidar com uma situação de apuração, que exige mais do que tudo, né, confidencialidade, imparcialidade, e então a informação fica exposta. Então, muitas vezes, assim que a denúncia chega, vai lá e questiona o denunciado, olha, fulano, estão falando aqui que você anda gritando, você tem feito isso mesmo? Então, isso é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande, que é a questão da exposição. Quando a gente não cuida da confidencialidade, você pode ter exposição do denunciante, você pode ter exposição das vítimas, você pode ter exposição, inclusive, do denunciado. A gente pensa muito do lado do denunciante, a gente tem que, né, resguardar esse denunciante, mas a gente tem que resguardar também o denunciado, né? Aquilo que eu falei no começo, é respeitar esse denunciado, cuidar, né, para que ele não fique exposto. Então, quando a gente expõe uma apuração, você quebra toda a confiança que as pessoas têm, né, que os profissionais têm no canal. Então, a gente tem um trabalho enorme de compliance para poder reforçar, né, a importância de denunciar, de buscar um canal. A gente sabe que o canal é uma das ferramentas mais importantes, né, em relação à questão de um programa de compliance efetivo. E aí, quando existe uma exposição, você quebra toda a confiança, né, que os profissionais eles têm no canal. Então, isso é um risco muito grande. Isso coloca em descrédito o canal, coloca em descrédito o programa de compliance, coloca em descrédito as equipes envolvidas na apuração. Então, já ouvi situações de denunciantes, profissionais, em entrevista falando, eu não confio no canal, porque cai lá pro pessoal, eles são todo mundo é amigo, ninguém vai fazer nada, né? A pessoa que apura é amiga do denunciado, não vai fazer nada. Então, até a equipe que apura fica em descrédito. Então, isso já vai gerar ali um problema, e aí, em casos futuros, as pessoas não vão procurar o canal, não vão reportar, né, e a situação, ela vai, né, vai virando uma bola de neve, que a situação, ela vai continuar acontecendo, e a empresa não vai ter conhecimento disso. Então, isso é um risco enorme. Outro risco é que essa situação ela caia na mídia. Então, hoje a gente tem várias formas, né, aí de expor uma imagem, né, uma empresa na mídia. Então, tem as redes sociais, né, tem todas as formas, né, que a gente conhece. Enfim, tem o WhatsApp, tem o LinkedIn, tem Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e por aí vai. Então, uma informação, ainda mais referente a esse tema, que as pessoas têm
gostam de falar, que é um tema assim, né, que ele tem as pessoas têm interesse em falar, têm curiosidade em falar. Quando isso cai numa mídia, numa rede social, né, vira um barulho enorme. Então, uma situação que muitas vezes ela nem era uma situação até que poderia ter sido resolvida dentro de casa de uma forma simples, ali com uma apuração bem feita, né, simples entre aspas, mas com uma apuração bem feita, ela acaba sendo exposta. Então, existem situações em que o profissional, né, a vítima ou denunciante, antes dele ir à mídia, ele procurou a empresa, ele de repente procurou um canal, ou procurou algum outro meio de comunicação para reportar, não ficou satisfeito com o retorno que teve, seja porque não concordou com o desfecho de uma apuração, seja porque entendeu que não foi apurado, não foi ouvido, enfim. E aí, depois que ele fica ali descontente com a resposta que a empresa deu, e aí ele vai lá e busca a rede social, e aí isso expõe a imagem. E hoje em dia, quando a gente fala de situações que envolvem a ética da empresa, isso tem um impacto enorme em imagem. Então, eu já vi algumas pesquisas falando sobre isso, né, do quanto uma pessoa deixaria de consumir a marca X porque não concorda com o posicionamento ético dessa empresa, ou deixaria, né, de frequentar, né, o lugar Y porque não concorda com o posicionamento ético da empresa. Então, isso hoje em dia, né, os consumidores, enfim, os clientes, eles olham, né, eles estão preocupados também com o posicionamento ético, com a visão que essa empresa tem em relação a essas questões, né, e aí amplamente falando, entrando em questões de diversidade, né, enfim, então um posicionamento ético. Então, isso também pode ter um impacto enorme, né? Então, a empresa pode, inclusive, perder credibilidade perante consumidores, perante, enfim, investidores, né, e por aí vai. Então, uma apuração mal conduzida, ela pode trazer problemas aí grandes, né, quando isso acontece. E aí, então, né, estou falando aqui, né, o cuidado que a gente tem que tomar, né, para a gente, o impacto que a gente pode ter se a gente não souber conduzir. Então, vamos falar aqui um pouquinho o que a gente tem que levar, né? Eu vou falar um pouquinho agora aqui com vocês, então, os principais pontos que a gente tem que considerar durante uma apuração. Tá? Então, eu já falei um pouco da questão da confidencialidade. Então, toda vez que a gente fala de apuração de casos, né, acho que de forma geral, não só de assédio, mas quando a gente fala de uma investigação, de uma apuração, confidencialidade é fundamental. Então, um ponto um pouco até clichê, um pouco batido, né? Todo mundo fala, não, eu sei que tem que manter confidencialidade. Mas, muitas vezes, no dia a dia, na hora que a gente está apurando, e você precisa de um auxílio de uma outra área, você precisa de um auxílio, de repente, né, de alguém da unidade, a gente tem que cuidar com a forma como a gente leva essas informações. Então, se eu vou precisar envolver outra área, quais informações que eu vou passar para outra área? Né? Até onde eu posso levar informações para outra área? Então, só no momento só de você buscar apoio de outras áreas, né, nessa sua apuração, você já pode estar quebrando a confidencialidade. Então, isso já é um cuidado. Outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de confidencialidade, quais informações eu coloco no meu relatório? Eu coloco as pessoas com quem eu falei? Eu coloco o que essas pessoas me contaram durante essas entrevistas? Né? Eu sei que esse relatório vai só para compliance, eu sei que esse relatório vai só para o comitê, mas hoje eu estou na empresa. E amanhã? E se eu sair amanhã? Quem vai ter acesso a esse relatório amanhã? E se o meu relatório ele vai lá para a unidade de negócio, que é quem vai, né, para poder dar informação ali, base, para que o RH, né, o business partner, quem for ali responsável por colocar as ações em prática, né, que foram ali decorrentes ali da apuração, será que essa pessoa vai saber lidar com a confidencialidade das informações, né, que estão no relatório? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Quais informações eu coloco no meu relatório? Como eu coloco essas informações no relatório? Outras vezes também, uma forma que as pessoas acabam quebrando a confidencialidade durante as entrevistas, né, na hora de eu fazer uma pergunta, eu colocar informações que podem ali munir o meu entrevistado, né, de informações que ele não tinha até então, ou falar que, né, trazendo uma entrevista, fulano falou, né, que tem essa situação, você concorda, você discorda, então você ali numa pergunta na sua entrevista acaba levando uma informação e quebrando a confidencialidade. Então, né, a confidencialidade não é só eu não posso, né, falar para as pessoas que eu estou apurando esse caso, mas tem ali no dia a dia alguns cuidados que a gente tem que ir tomando, né, durante a apuração para que isso não seja quebrado e que a gente não exponha nenhum dos envolvidos. E, inclusive, o denunciado, né? A gente vai fazer uma entrevista, a gente quer saber sobre o comportamento do denunciado. Fulano, é verdade, Dani, vou usar seu nome aqui, é verdade que a Dani grita com todo mundo? Então, assim, já estou expondo esse denunciado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente trata essas informações
ao longo do trabalho. Aí, claro, a questão da imparcialidade, né? Então, imparcialidade é um ponto que eu sempre trago assim, que ele é fundamental. Então, já vi situações aí de, eu conheço ele jamais faria isso, ele é um bom... Pode falar, Dani. Não, eu ia falar justamente disso, tá, Ju? A gente falando do que, né, dos cuidados que a gente tem que ter, eu acho que a questão da gente ser imparcial numa apuração é fundamental. A não retaliação também é um ponto extremamente importante. Né? Enfim, a gente falou da confidencialidade, tem esses outros pontos também que são muito relevantes, né, em relação a princípios e cautelas aí que a gente tem que ter. Então, e aí, exatamente isso. Então, muitas vezes, a gente já conhece o denunciado, enfim, então a gente acaba não conseguindo ser imparcial. A questão da não retaliação, então, que a gente falou desde o começo, então, o cuidado que tem que se ter né, na hora antes de eu né, entender que aquele denunciado de fato tem aquela conduta, apurar o caso completo, né? Então, às vezes, aquela situação não é real, às vezes é um denuncismo, e aí a gente já parte ali, né? A gente já tem uma ação ali, de repente, em cima do denunciado ou do denunciante também. Então, o que a gente vai fazer com o denunciante se a gente perceber que aquela denúncia não é verdadeira? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não retalhar e, de novo, quebrar toda a credibilidade que a gente tem no canal. Tá? Então, esses são os três pilares, né, de uma apuração. Outro ponto muito importante quando a gente fala de melhores práticas, né, de apuração é a importância da gente formalizar que essa apuração que ela está acontecendo, formalizar que essa denúncia ela existe. Às vezes, o RH, eu falo que a denúncia chega ali no balcão do RH, né? Então, o profissional vai lá, procura o RH vai lá, faz aquela apuração, né? Não comunica, enfim, porque a situação chegou para eles conseguiram ali resolver o problema, faz a apuração, identifica que aquela apuração não é procedente, por exemplo, né? E fecha o caso. Compliance não tem conhecimento, canal não tem conhecimento, então essas outras áreas não têm conhecimento. Aí, né? Depois que essa situação já foi finalizada, esse denunciante não está satisfeito, ele vai lá e procura, por exemplo, o CEO pelo LinkedIn e fala, eu já denunciei para o RH não faz nada. Não é verdade que o RH não fez nada, de repente o RH não tinha informação suficiente, de repente o RH identificou que não tinha a situação acontecendo. Mas quem está do outro lado, como isso não foi formalizado, não tem conhecimento daquela situação. Então, é importante dar visibilidade para todas, né, para as áreas ali responsáveis, né, que aquela apuração está acontecendo. Por que eu estou apurando? Né? Então, se no futuro tem uma auditoria, por que você apurou o CFO? Por que você apurou o CEO? Por que você apurou um VP, um diretor? Eu apurei porque existiu uma denúncia. Então, existe uma formalização e da transparência para o processo completo. Além disso, quando você usa essas ferramentas, inclusive, para poder fazer os registros de como que foi a apuração, você deixar registrado ali o relatório, a conclusão, as ações que foram tomadas, te dá um histórico, inclusive para você colocar inteligência, né, em cima desses casos. Eu consigo, tendo um histórico do que está sendo feito, o que foi apurado, o que é procedente, o que não é procedente, eu consigo identificar onde estão os maiores problemas da minha empresa. Então, eu percebo que na unidade X existe um número maior de situações de discriminação, ou eu percebo que na unidade Y existe um número maior de situações de assédio moral coletivo, enfim. Então, você vai conseguir ter uma visão de onde estão os seus problemas e aí trabalhar com ações aí de compliance, né, para você poder atuar e melhorar a cultura, né, o ambiente ético nas unidades e atacar, de fato, os problemas que eles têm que ser atacados nos lugares que eles, né, estão acontecendo. Então, te dá, inclusive, inteligência para você poder melhorar até o seu programa de compliance no sentido de prevenção, né? E, claro, se qualquer momento você for questionado, você tem todo o seu histórico ali, né, do porquê você fez, como você fez, quais ações você tomou, né? Então, aqui já também fala um pouquinho da importância da gente ter um relatório muito bem respaldado ali com todas as informações de como, né, tudo que aconteceu, quais foram as limitações, quais foram as ações, né, que você identificou. Então, isso tudo vai te dar respaldo para se no futuro, né, for questionado, né, você tem todo o seu trabalho ali muito bem resguardado e muito bem amparado em base técnica e conhecimento, que é fundamental, né? E aí, então, bom, tá, e aí? Formalizei, né? Então, a denúncia está ali registrada no canal, por onde eu começo, né? Eu sempre falo que o principal, a gente sempre ouviu o denunciante, então quando a gente tem um denunciante conhecido, fundamental a gente ouvir desse denunciante, ele que sempre vai dar o caminho das pedras, né, que eu falo. Então é ele que vai indicar pra gente quem são possíveis vítimas, com qual é a ocorrência, como que a situação acontece, enfim. Ele que vai conseguir dar uma ideia pra gente de como que a gente vai desenhar esse escopo de trabalho, tá? Não conheço meu denunciante. Bom, então a gente vai ter que desenhar o escopo de outra forma, né? Tentei comunicação com ele pelo canal, ele não me respondeu, então não consigo acessar esse denunciante, vou ter que apurar
sem essa conversa inicial. Como é que eu desenho esse escopo? Eu sempre falo que não adianta, né? Se eu estou fazendo um caso, eu estou tratando um caso, por exemplo, de assédio sexual, e aí eu desço para ouvir uma empresa, por exemplo, que tem uma base ali operacional muito grande. Eu estou falando de uma situação de assédio sexual. E aí eu vou buscar pessoas, né, que estão ali na base, que não estão ali próximo do denunciado, ou que de alguma forma tem um posicionamento ali que elas não têm um perfil de vítima, né, daquele denunciado, daquela situação. Eu não vou conseguir informações. Então eu tenho que acertar o meu alvo, né? E eu costumo falar que a gente fica dando tiro na água. Então, antes de eu sair questionando pessoas, vamos pegar todas as mulheres, né? Será que uma mulher, por exemplo, coisa que já aconteceu numa apuração que eu estava conduzindo, tem uma mulher aqui na empresa que ela fala tudo, ela é uma pessoa que, se você conversar com ela, ela vai trazer as informações, ela é uma mulher forte, que se coloca, que sabe se posicionar, ela é a única supervisora que a gente tem dentro de uma equipe de 100 homens. Será que essa mulher seria uma vítima de assédio sexual? O perfil dela muitas vezes não está compatível ali com o perfil de uma vítima. Então, talvez, se eu conversar com ela, por mais que ela possa trazer diversas informações referentes à empresa, até a gente pode falar de outras, né? Ela pode trazer outras visões, né? A mulher naquele local e tudo mais, mas talvez ela não seja uma vítima. Então, a gente tem que tentar buscar pessoas que tenham ali o perfil que faz sentido ali para a minha apuração, que podem contribuir com informações, né, nesse sentido. Assim como eu também tenho que ter uma visão, sempre falo isso é fundamental, eu tenho que ter uma visão 360. Se eu for buscar só, né, às vezes a denúncia fala lá, olha, eu sou vítima e o fulano, ciclano e beltrano também são vítimas. Então tá bom, vou falar com essas vítimas. O que vai acontecer com a minha amostra? Ela está totalmente tendenciosa. E o que eu vou identificar ao final do trabalho? Eu vou identificar que aquela pessoa é uma assediadora, e às vezes ela não é, enfim, às vezes aquele comportamento acontece de uma forma muito específica, às vezes é um grupo que está em conluio. Então eu tenho que ter uma visão 360. Né? Se eu for ouvir só quem está ali, né, se posicionando né, de uma forma, com uma resposta específica, com uma visão específica, eu vou ter também uma análise parcial, né, e específica. Então, eu tenho que pegar, eu sempre falo, peguem pessoas que estão abaixo, peguem pessoas que estão ao lado do denunciado, da denunciada, pessoas que estão acima. Então, peguem os pares, peguem outras áreas que muitas vezes têm trabalho relacionado. Então, existem situações em que o gerente estava sendo denunciado, né, por assédio moral, a equipe que estava embaixo dele, alguns estavam sofrendo muito, porque ele tinha ali cobranças pesadas, ele era uma pessoa que cobrava muito, então alguns sofriam mais, outros estavam extremamente satisfeitos, porque isso tinha sido, inclusive, uma visão geral do grupo, que ele foi a pessoa que mais trouxe crescimento, mais trouxe desenvolvimento, e as áreas para quem esse gerente respondia dentro da empresa estavam extremamente satisfeitas com o trabalho dele. Então, se a gente ouve só aquele grupinho que está insatisfeito, a gente também vai fazer uma análise aí, parcial e até injusta. Então, é importante ouvir 360. Ô, né? Ju, deixa eu fazer uma observação em relação a esse ponto que eu acho que é bem importante. Eu acho que essa avaliação que você está chamando de 360, né, ou seja, a gente ampliar a nossa amostra, ela é muito importante, até para a gente conseguir identificar de qual situação exatamente a gente está falando. Né? A gente está falando de uma gestão por injúria, por exemplo. Então, nos casos de gestão por injúria, né, acho que a Ju também vai explanar um pouco isso, mas já me antecipando aqui, são agressões que elas são mais generalizadas, né? Às vezes um gestor que tem ali um perfil mais agressivo, que tem um perfil, enfim, mais duro, né? E ele faz isso de uma forma mais generalizada. Então, para a gente entender esse ambiente, entender se de fato ele tem ali algum tipo de perfil de uma ação de gestão por injúria, é super importante a gente pegar essa amostra, a gente tentar entender o ambiente um pouco como está e uma opinião um pouco mais diversificada ali de profissionais distintos, tá? Nos casos de assédio propriamente dito, tem situações sim que elas são situações mais pontuais, né? O assédio ele é uma agressão que ele é direcionada. Então eu não vou com a cara da Ju, né? Estou colocando aqui um termo bastante simples para que facilite o entendimento. E não quero mais trabalhar com a Ju, eu vou agredir a Ju, eu quero, enfim, né, destruir aqui a moral da Ju, quero, enfim, denegrir a imagem dela, quero prejudicar a Ju, então eu vou cometer ali agressões reiteradas, né? E geralmente são agressões que perduram aí um tempo contra a Ju específico.
Tá? Então, tem situações, sim, que às vezes a gente começa uma apuração, a gente faz uma entrevista ali com uma metodologia, uma entrevista especializada, né, com a suposta vítima, que é a Ju, e ali, às vezes, a gente entende que a Ju está, de fato, falando a verdade, enfim, a gente entende ali que os relatos que ela trouxe, né, são relatos que se enquadram numa situação de assédio, e, por vezes, a gente até chega à conclusão, olha, aqui eu nem precisaria conversar com outras pessoas, entrevistar outras pessoas, porque para mim está claro que a Ju está sendo vítima de assédio. Ou tem situações que a própria Ju já traz até provas materiais disso. Olha, veja que eu tenho uma mensagem no WhatsApp que o fulano me mandou e que comprova isso, demonstra isso, né? É óbvio que aí, pessoal, tem toda uma questão aqui da gente avaliar o grau de veracidade dessa prova, né? Da gente fazer a devida cadeia de custódia, né? Enfim, né? Isso tem que vir para o escopo da apuração para a gente, de fato, verificar a procedência dessa prova, né? Mas tem casos que a gente já consegue ter ali uma constatação, ou tudo indica que, de fato, é um caso de assédio, e a Ju, em específico, está sendo vítima de assédio. Mas, ainda assim, pessoal, é super importante a gente entender esse ambiente, para até mesmo avaliar o quanto que isso está impactando, né, naquela área específica, naquele cenário específico, o que a empresa vai precisar depois para tratar isso de forma preventiva, o que a empresa vai ter que fazer, tá? Então, por isso que essa pesquisa um pouco mais ampla que a Ju está mencionando, muitas vezes ela é importante. Ju, tem casos que a gente faz essa pesquisa, inclusive por meio de questionários, né, dependendo do tamanho da área, dependendo ali da quantidade de pessoas que a gente tem para conversar, inclusive, pessoal, por meio de uma história que eu costumo utilizar o termo história de cobertura, mas por meio até de uma pesquisa de clima, ou seja, né, às vezes fazendo uma pesquisa de clima naquela área, a gente consegue entender como é que é o relacionamento daquelas pessoas com o superior, como as pessoas se relacionam entre si, se existe ali algum comportamento ou algum relacionamento que seja, enfim, ruim, né, que esteja fazendo mal para o ambiente e por aí vai, tá? Era essa observação, Ju, desculpa te interromper aí. Imagina, Dani, obrigada. Exato, e aí, até vou pegar esse gancho que você trouxe, né, de como que a gente vai abordar esses profissionais, que eu acho que isso é uma grande dúvida, né, todas as vezes que a gente vai começar ali, que a gente dá um trabalho com algum cliente nosso, essa sempre dúvida, como é que eu vou abordar, como é que eu vou falar, como que eu vou perguntar se ele assedia ou não o profissional. Tem até uma pergunta do Matheus aqui no chat, Ju, nesse sentido, né, quais são os passos necessários para análise 360 sem quebrar a confidencialidade dos casos? Ou seja, como é que você vai conversar com várias pessoas, mantendo ali o sigilo, né, da apuração? Já me antecipo que a pesquisa de clima é um dos caminhos para fazer isso, tá, Matheus? É uma das formas que a gente tem aí de não deixar a questão da denúncia ou daquele... para não expor o denunciante de uma forma tão clara, tá? Exatamente isso, Matheus, muito boa essa pergunta, eu acho que essa é a grande dúvida. O que acontece? Bom, a gente tem usado muito esse tema, tá, de usar a pesquisa de clima, mas eu tenho desconfigurado isso um pouquinho, porque quando a gente fala de pesquisa de clima, a gente pensa naquele formato de pesquisa de clima de RH, né, em que é perguntado, enfim, inclusive sobre as questões, né, do ambiente em si, enfim, ela foge um pouco das perguntas que a gente vai fazer, né, que a gente vai entrar em perguntas mais de cunho ético, né, de relacionamento. Então, como ela tem um formato diferente, um ponto que eu sempre coloco é fundamental quando a gente vai fazer entrevista, a gente não pode mentir para o nosso entrevistado, falar que a gente vai fazer uma coisa, depois a gente entra com um discurso diferente. Ele, durante a entrevista, ele vai perceber o que está acontecendo, ele vai se sentir, inclusive, talvez desrespeitado, enganado, enfim, não vai ficar confortável. E o que a gente quer é que essa pessoa esteja confortável em falar com a gente. Bom, denunciante vítima, né, a gente pode abrir porque eles sabem do que está acontecendo, né? Então, se eles já sabem o que está acontecendo, a gente abre de uma forma clara, inclusive, eles se sentem acolhidos, né, e ouvidos pela empresa, então é super positivo. Agora, todo aquele resto do grupo que não que não conhece a situação, que não sabe que existe uma denúncia, eu tenho falado muito de pesquisa de clima com viés de compliance, eu falo da gente que a gente vai fazer um levantamento de informação para entender como que estão os relacionamentos entre as equipes, como que estão as questões de ética dentro da equipe, então eu puxo um pouco mais para esses temas, essas palavrinhas aí que a gente ouve mais relacionadas ao compliance, tá? E aí, né, outra pergunta que surge... A gente... mas aí eu vou chegar lá e vou falar isso, mas eu quero entender como é que está o relacionamento no ambiente de trabalho. A pessoa vai me falar, aquelas pessoas que estão sofrendo vão falar.
tá? Quem tá ali em sofrimento, quem tá com dor ali, né, que tá passando, que é vítima de algum tipo desse tipo de comportamento, quando você, durante uma entrevista, fizer uma pergunta aberta, uma pergunta simples, como é que você se sente respeitado no seu ambiente de trabalho? Você em algum momento já se sentiu constrangido no ambiente de trabalho? Teve alguma situação que aconteceu com você que de alguma forma te fez sentir diminuído ou algo nesse sentido? Isso, para quem está sofrendo, já é o suficiente para a pessoa ali se abrir. Claro que quando você faz um bom disclaimer, tá? Então é fundamental, antes de uma entrevista, eu trazer todo esse disclaimer de confidencialidade, né? De qual que é a importância do trabalho. Então eu falo muito com eles sobre a importância do trabalho, quanto isso vai trazer de pontos positivos para ele, né? O reflexo positivo para o próprio grupo, tá? E aí, quando a gente entra com essas perguntas, eles ficam confortáveis e eles falam. Então, a pergunta todo mundo faz, mas eles falam, tá? E aí, o que acontece? Durante a minha apuração ali, durante a entrevista, né? Então, eu não gosto de usar nome aqui, que todo mundo usa sempre João de nome de exemplo, e João é o nome do meu filho, então eu não uso. Então, eu vou usar aqui. Então, fulano foi denunciado. E eu quero saber como é que é a gestão do fulano. Mas eu não vou chegar lá na entrevista e falar assim, o que você acha diretamente, o que você acha o que você acha da gestão do fulano? Se eu falar diretamente assim, vai ficar muito claro. Então, eu peço para ele trazer os nomes, né? Então, quais são as pessoas com quem você trabalha? Quem são os seus superiores? E aí eu vou passando por todos os nomes que ele trouxe ali, e dentre esses nomes, né, eu vou ali anotando e esperando. Então, eu deixo ele falar, né, dos nomes que ele fica mais à vontade, e aí, no momento em que ele entrar naquele nome que eu queria, na cabeça dele, foi ele que trouxe para mim e não eu que perguntei diretamente. Então, acaba que eu não exponho o denunciado, né? Ju, ele não trouxe o nome. Eu falo, bom, lá atrás você falou para mim do fulano, da ciclano, do Beltrano. Me fala um pouquinho mais do Beltrano, então, que acho que a gente não entrou nesse assunto. Então, você acaba entrando ali de uma forma sutil, né? Então, você dá a ideia para o seu entrevistado que quem trouxe o tema, quem trouxe os nomes, quem trouxe ali foi ele e não você que introduziu a informação, tá? Então, isso é uma das formas que a gente consegue, é uma das formas que funciona bem, tá? E aí, bom, com isso já facilita bastante a gente conseguir entrar nos temas e eles falam, tá? Ju, e para o denunciado, a gente vai seguir o mesmo formato, tá? Então, com o denunciado também, você vai lá e pergunta. E aí, o denunciado, eu sempre coloco ele nos dois pontos, né? Ou a denunciada, né? Coloco nos dois pontos. Então, como que essa pessoa se relaciona para baixo e como essa pessoa se relaciona para cima, né? Também para não ficar claro que a gente está aqui questionando a gestão dessa pessoa, né? Mas a gente está olhando um olhar completo. Então, assim, Ju, mas como é que eu faço tudo isso durante ali a entrevista? Eu sempre peço 2 horas de entrevista, tá? Então, as pessoas às vezes têm ideia que é uma entrevista rápida, faz um bate-papo lá para ver como essa pessoa se sente. Não, é uma entrevista longa, então você tem que preparar a sua entrevista, o seu entrevistador, para você conseguir entrar nos temas específicos, tá? Bom, então, e aí, falar um pouquinho das principais dificuldades que a gente encontra, né? Então, acho que essa é uma das dificuldades de como que a gente vai abordar, como é que a gente vai entrar. Outro ponto que me questiona muito, Ju, como é que eu vou obter evidências, né? Esse tipo de apuração, ele é basicamente feito por meio de entrevistas, né? A gente tem documentações de apoio, a RH pode sim apoiar com documentações de histórico profissional. Lembra que eu coloquei lá no início sobre a importância de você ter esses registros? Você pode buscar no canal, se é reincidente, enfim, então você tem ali um material de apoio, mas as evidências, elas vão ser baseadas nas entrevistas. Então, o que é importante durante também um processo de apuração, a gente obter nessas entrevistas? As falas diretas. Então, assim, eu sempre falo isso, perguntem diretamente o que ele faz. Então, a Dani falou aqui, né, sobre a gente entender se a gente está falando de uma assédio moral, se a gente está falando de uma gestão por injúria, para entender exatamente o comportamento. Então, como é que eu faço para entender isso? Então, ele grita, né? Se eu escrever isso no relatório, é muito solto, eu não consigo nem me posicionar se uma denúncia procede ou não, falando que ele grita. Então, quando ele grita, como com quem quando acontece, em que situações, tem pressão, não tem pressão, ele muda de comportamento perante a pressão, não muda de comportamento. Então, que tipo de situações aí, em que situações isso acontece? Então, não basta eu saber que é grosso, grita, e muitas vezes as entrevistas, nossos entrevistados, eles ficam nesse discurso. Então, aprofundem isso. Me dá um exemplo. Me explica melhor. Ele é grosseiro. O que é ser grosseiro para você? Me explica melhor o que é ser grosseiro.
né? Me dá um exemplo de uma situação que você sentiu que ele foi grosseiro com você, que ela gritou com você, que ela foi grosseira. Então, quando eles trazem as falas, isso deixa a gente mais respaldado para a gente conseguir se posicionar. E aí, claro, durante as entrevistas, né, se eles falam que essas situações elas acontecem, né? Acontecem em e-mail, acontecem em WhatsApp, acontecem durante reuniões online. Então, se essa pessoa tiver os registros, claro, né, pedir para essas pessoas compartilharem esse registro com a gente, que daí vai ficar muito mais fácil, tá? Mas aqui acho que o ponto-chave é a gente conseguir o detalhamento. E aí, inclusive, quanto mais pessoas trazendo as mesmas informações, ou informações ali, né, que vão chegar na mesma conclusão, mais respaldado você vai estar no seu relatório, tá? Na sua conclusão. Então, um relato testemunhal, ele serve como evidência, sim. A questão é você tem que ter qualidade nesse relato. Então, e a qualidade vai depender de uma boa entrevista. Quando você conduz uma boa entrevista, você vai ter qualidade no seu relato, tá? Né, ali que você vai usar de base para poder definir. E aí, um ponto importantíssimo quando a gente fala disso, né? Como é que eu vou colocar um procede, não procede, quais informações eu vou ter que detalhar nas entrevistas para conseguir ter esse relato de qualidade, ter essa base, né, de qualidade. É o conhecimento técnico. Então, o que eu percebo muito é como assédio, né, e aí eu estou usando, né, de uma forma bem generalista a palavra, ele é um tema que todo mundo fala, que, né, então pessoas que nem tem, às vezes nem estão no mundo corporativo, ou não estão relacionadas às áreas que apuram, compliance, RH, o que for, todo mundo fala de assédio, né? Então, no ônibus fala-se de assédio. Então, assim, o conhecimento, ele é amplo, mas ele é popular. Ele não é um conhecimento técnico. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental. Eu acho que para a gente poder ter uma boa apuração e para a gente poder ter um relatório ali muito bem respaldado, né, para você conseguir sancionar depois em cima desse relatório, é fundamental você ter conhecimento técnico. O que é um assédio? O que a lei diz sobre o assédio? Né, enfim, o que o mercado fala sobre assédio? Então, como é um tema ainda novo, embora ele esteja muito em alta, ele ainda é novo, eu vejo que constantemente, né, isso tem se transformado. O que a jurisprudência tem falado sobre isso, né? Então, como que as empresas estão vendo isso? Então, a gente tem que acompanhar e tem que se atualizar e tem que ter um conhecimento técnico, né? Então, tem que estudar o tema, né? Então, não é simplesmente falar, eu acho que é assédio, eu não acho que é assédio. Não, você tem que ter base técnica para poder se respaldar de uma forma técnica, e aí isso não tem como ser contestado lá na frente quando você entregar ali um procede ou não procede. Você vai estar pautado em conhecimento que não tem como, não é um achismo, né? Mas você vai ter base para poder se respaldar e para poder se posicionar. Bom, aí um outro ponto também que eu quero, acho que é importante a gente trazer aqui, até pelo nosso conhecimento de consultoria, né? Então a gente acaba tendo uma visão bem interessante do mercado, né? Como que as empresas estão se posicionando em relação a esses casos de apuração, né? Como que... Ju, desculpa te interromper, acho que tem outros pontos aqui. A gente estava falando dos desafios, né, do processo de apuração. Tem outros pontos rapidinho que eu queria também, além dos que você mencionou. E aqui, pessoal, eu estava com um probleminha na minha internet, aqui eu mudei de lugar, peço desculpas, acho que agora melhorou. Enfim, eu acho que tem uma questão aqui, né, do ambiente depois de uma apuração. Esse também é um desafio, né, dos casos aí, da apuração dos casos de assédio, né? Ou seja, a gente vai lá, muitas vezes a gente entrevista pessoas, né? Por mais que a gente tenha um foco muito grande em manter a confidencialidade, por vezes você foi lá, você conversou com pessoas, você entrevistou, isso pode trazer um impacto no clima, né? Isso pode, inclusive, suponhamos que a gente esteja apurando um caso que ele não procede, ou seja, né? Muitas vezes a gente entrevista o próprio denunciado, o que eu sou super defensora de entrevistar, tá, pessoal? Eu defendo muito esse ponto de vista, porque eu acho que é super importante a gente também ouvir o lado dele, né? Das situações, a gente entender um pouco mais como é o perfil dele, e durante a entrevista a gente consegue ter esse entendimento, né? Então, muitas vezes a gente, inclusive, né, faz a entrevista com o próprio denunciante. Como é que a gente lida com esse clima depois, né? Então, eu costumo dizer que o papel do RH, pessoal, assim, no processo de apuração de assédio, ele é muito importante, tá? Então, dependendo, né, da governança aí que as empresas têm em relação ao fluxo da apuração, o RH, às vezes, ele é, inclusive, um apoiador, né, nesses temas de assédio, ou seja, muitos casos, você tem lá uma estrutura gigante de uma empresa, às vezes você tem RHs distribuídos aí nas unidades, né, em vários locais, e para apurar os assédios naqueles locais específicos, o RH é o ponto ali que vai acabar fazendo essa apuração. Mas, além disso, eu acho que o RH ele tem que ter um acompanhamento, né,
do caso, ou em algum momento a gente tem que envolver o RH justamente para ele auxiliar nessa questão ali do clima, do ambiente, né? Como é que a coisa pode ficar um pouco depois, né? E além disso, eu acho que tem um outro desafio aqui que é super importante. Eu mencionei isso um pouco no começo aqui, quando eu estava fazendo a introdução. Tem muitos casos que as informações elas não chegam de uma forma completa no canal. Então, o denunciante ele menciona, olha, aqui a gente é vítima de assédio direto, eu não aguento mais, essa situação está insuportável. Tá, mas aqui aonde, né? Qual área que esse colaborador está inserido? Principalmente quando é uma denúncia anônima, obviamente, né? Que você não tem como nem, enfim, identificar em qual parte da estrutura ali que ele está inserido. Então, nesses casos, pessoal, o ideal então vamos fazer mais pergunta aqui para o denunciante, vamos utilizar o próprio canal para a gente fazer mais pergunta. E tem muitas vezes que isso surte efeito, tá, gente? Então, chega ali uma denúncia que não tem informação e a gente interage com o denunciante por meio do canal e pede mais informações. E aí, com isso, muitas vezes a gente consegue, sim, iniciar uma apuração. Mas tem muitos casos que ele não responde, que isso não vai para frente e a gente não consegue ali andar com a apuração, tá? Isso acontece também. Era isso, Ju, era essa contribuição aqui. Bacana, Dani, obrigada. E eu sempre falo, né? Eu até complementando aqui um pouco do que a Dani trouxe, eu falei no começo sobre a importância de ter uma visão 360, mas também a gente tem que saber muito bem escolher quem a gente vai entrevistar, exatamente porque eu sempre falo, quanto mais pessoas a gente entrevista, quanto mais pessoas a gente ouve, mais a gente vai mexer no ambiente. Então, aí, isso também é um cuidado que ao longo da apuração que a gente tem que ter para o pós, para que depois, né, quanto mais pessoas sabendo, mais isso pode, né, enfim, as pessoas podem comentar. Então, a partir do momento que a gente percebe que as informações, elas estão ali já se repetindo, também não precisa ficar fazendo ali entrevista, porque eu preciso ter uma amostra grande, eu preciso ter um monte de informação. Não. Se você quer saber se você está doente, você coleta uma pequena amostra do seu sangue e você vai saber se você está doente ou não. Então, se você acerta na amostra, você não vai precisar ouvir um monte de gente. Você precisa ouvir as pessoas certas, né? E aí você vai conseguir também manter ali um grupo menor, menos chance de isso acabar expondo e trazendo problemas aí no futuro. Ô, Ju, a gente tem pouco tempo aqui agora para falar isso agora. webinar. Antes da gente responder algumas perguntas aqui, pessoal, que tem perguntas bem interessantes, acho que tem uma pergunta aqui que eu quero te fazer. Bom, a gente vai começar o nosso curso aberto aqui, né, de apuração de assédio agora em março. Conta pra gente, Ju, como é que esse curso ele pode auxiliar os profissionais aí nesse tema? Qual é o conteúdo programático do curso que tem relação com todos esses pontos? Porque aqui, pessoal, por causa do tempo, a gente deu um grande overview, né? Mas é óbvio que cada um desses temas aqui, enfim, tem bastante pano para manga aqui, né? A gente poderia ficar bastante tempo falando disso, que são todos temas e pontos aqui que a gente aborda no nosso curso, né? No nosso curso aberto. Bacana, Dani. Então, o nosso curso, então, ele vem exatamente para preparar os profissionais para apurar esses casos. O que a gente tem percebido muito é que, muitas vezes, quem apura, até aqui a Ellen Fabiana, né, trouxe essa pergunta, muitas vezes quem apura esses casos são pessoas que não estão preparadas para apurar, porque são pessoas, muitas vezes, que ajudam a apurar, são pessoas de RH, que não têm conhecimento de apuração. Então, o curso, ele vem tanto para pessoas que já conhecem, né, o mundo de apuração, ali, que já estão, né, inteiradas, né, com as melhores práticas de apuração de casos, seja de fraude, de assédio, e também para aqueles que não têm conhecimento nenhum e estão começando agora, tá? A gente passa, então, por um conhecimento, como eu disse, técnico, né, que eu coloco que isso é fundamental. Então, a gente inicia o curso ensinando tecnicamente o que é um assédio, o que não é um assédio, o que é um desvio de comportamento, como que a lei olha para isso, como que a lei entende esses casos. Então, a gente traz esse conceito técnico. Depois que a gente coloca todo mundo na mesma página, todo mundo entende ali o que é, o que não é, a gente vai, então, passar por todo o trabalho de jornada de uma apuração de assédio. Então, desde dos primeiros passos ali, como que eu desenho um escopo, como eu defino essa amostra, quais áreas eu posso envolver, quais são as melhores práticas ali no sentido de como a gente vai questionar, como a gente vai abordar, como é que a gente vai elaborar um relatório. Então, todo passo a passo de uma apuração, né? Detalhando tudo isso, né? E aí também, como a gente já passou por toda a conceituação técnica, durante esse processo, né, que a gente passei pela jornada de apuração, a gente vai o tempo todo relacionando isso ao conceito técnico. Então, como é que eu faço para identificar durante a apuração se é um assédio moral, se é uma gestão por injúria, se é um assédio sexual, se é, enfim, uma discriminação? Então, né,
eu tenho todo esse trabalho durante esse momento de jornada de apuração. Depois que a gente finaliza isso, a gente entra, então, no módulo ali de entrevistas. Então, claro que eu não consigo entrar no detalhe da entrevista, mas a gente dá ali um passo a passo ali para você conseguir conduzir uma entrevista de apuração de assédio com denunciante, com vítima, com testemunha, com denunciado, tá? Então, a gente dá ali uma ideia geral de como que as melhores práticas para você conseguir conduzir essa entrevista, ideias de pergunta, como fazer. A gente coloca, inclusive, algumas práticas também, né, para poder ajudar a fixar esse conteúdo. Então, é bem bacana essa parte de entrevista, acho que ela é bem bacana, porque ela traz bastante troca, né, entre o grupo, enfim. Então, a gente também consegue colocar um pouco mais de prática ali no nosso conteúdo técnico, teórico. Então, a gente curso tem 24 horas, né, Ju? 24 horas. E vai começar que dia mesmo? Começa dia 6 de março, são 3 horas por dia. Tá? Então, dia 6 de março, nossa primeira aula. 3 horas por dia, das 4 às 7, tá? E aí... Tem o link, pessoal, do curso, o pessoal colocou agora aqui, o pessoal que está ajudando a gente aqui no web, né? Colocou o link do curso aqui no chat, então fiquem à vontade para acessar o link, tem todas as informações. Eu vi que já tem um pessoal aqui perguntando, né, o custo do curso e tudo mais. Acessando o link, vocês terão acesso aí a todas as informações, todos os detalhes, tá? E aí, pessoal, bom, para a gente terminar, vamos tentar responder algumas perguntas aqui, né? Então, Milene, existe alguma diferença de desempenho nas entrevistas conduzidas presencialmente e online? Olha só, Milene, eu costumo dizer que antes da pandemia, eu particularmente era bastante radical em relação a essa questão de entrevista, tá? Eu era super defensora de que, olha, a entrevista tem que ser feita presencialmente, a gente perde muito no ambiente virtual, eu não consigo ter ali, né, toda a visão do corpo da pessoa, isso vai impactar na leitura até da linguagem corporal que eu faço dela, eu acho que isso prejudica o estabelecimento da empatia, que é super importante no processo de entrevista, tá? Mas com a pandemia, eu acho que a gente aprendeu a fazer entrevistas online, tá, pessoal? Então, assim, óbvio que tem casos que não é a mesma coisa, tem casos que não é a mesma coisa. Então, se você vai fazer uma entrevista mais sensível, se você vai fazer entrevista com o denunciado, isso não só nos casos de assédio, mas nos casos, né, de qualquer entrevista investigativa, entrevista forense, enfim, inclusive nos casos aí de apuração de fraude, investigação de fraude. Se você vai fazer entrevista, né, com um denunciado, eu ainda acho que essa entrevista, né, de preferência, tem que ser presencial. Porque, de fato, são entrevistas mais críticas. E, sim, eu acho que a entrevista presencial ela é uma entrevista mais completa. Eu acho que, sim, facilita o estabelecimento da empatia. Você tem ali um maior contato com a pessoa e isso pode impactar no resultado da entrevista, tá? Mas as entrevistas online, principalmente essas entrevistas de coleta de informação, entrevistas exploratórias, entrevista com possíveis testemunhas, elas são feitas online. A gente tem feito muitas entrevistas nesse formato e tem dado super certo, tem funcionado, tá? Então, acho que depende muito do objetivo da tua entrevista, tá, Milene? Acho que as duas funcionam muito bem. Eu acho que a entrevista presencial ela ainda tem, sim, um resultado, né, mais eficiente muitas vezes, mas eu acho que depende muito do objetivo da tua entrevista, tá? E aí, Dani, fazer um complemento aqui, a entrevista online, ela tem, assim, uma coisa que a gente aprendeu, né, com a pandemia, a entrevista online, ela tem um ponto positivo, quando a gente fala de casos de assédio, especificamente, que às vezes as testemunhas ou as vítimas, eles têm medo de falar, porque às vezes eles estão num ambiente de trabalho. Então, se eu chego lá, né, chama essas pessoas para uma sala e eu tô sendo vítima de uma situação de assédio moral, né, o assediador ele está do meu lado, ele pode estar vendo o que está acontecendo, então isso pode deixar a pessoa com medo de falar. Então, quando a gente faz ela no formato online, ninguém fica sabendo que a gente falou com essa pessoa. Então, você manda um invite por um e-mail, ninguém vai saber, ela pode fazer da casa dela. Então, nos casos de assédio, eu acho que para vítimas e testemunhas pode deixar até mais confortável. Com o denunciante, eu sempre gosto de fazer ela no presencial para poder... E aí eu tiro ela do ambiente de trabalho, então normalmente a gente traz para o nosso escritório, né? Então tira ela daquele ambiente, mas com vítimas e testemunha pode facilitar, inclusive, ali a segurança deles trazerem as informações para a gente durante a entrevista. Muito bom. Aí tem outra pergunta aqui, né? Desculpa, Ju, diga aí. Não, pode falar, pode ir. Como conduzir a cadeia de custódia? Essas provas fornecidas pelo denunciante ou testemunha precisam ser submetidas à apuração de veracidade? Aí, pessoal, depende também muito da onde você quer chegar com aquele caso, né? Até onde você precisa ir.
Qual é o objetivo da tua apuração, né? O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter um entendimento do que está acontecendo para você tomar algum tipo de medida interna, ou para você entender, né, enfim, qual o impacto que aquela situação ela pode ter no teu ambiente ético de uma maneira geral, ou não. Ou é um caso que ele provavelmente será ajuizado, você precisa reunir elementos probatórios, né? Precisa ter elementos aqui com materialidade para você seguir adiante num possível ajuizamento aí de uma ação. Então depende, tá, Milene? Então, assim, dependendo desse objetivo, né, tem como sim a gente tentar colocar isso dentro de uma cadeia de custódia, que obviamente vai ter uma validade jurídica maior. Então, já tiveram situações, por exemplo, que a gente coletou ali um relato, que a gente viu que era um relato super importante, com esse viés, né, de formalizar, de constituir provas, e aí a gente chamou um tabelião, né, a gente obviamente perguntou para o entrevistado se a gente poderia coletar de novo o relato dele com a presença de um tabelião, né, notarial, e aí a gente chamou ali o tabelião, ele refez o relato dele, e o tabelião lavrou isso numa ata, que isso obviamente tem fé pública, tal, e tem uma validade jurídica grande, né? Tem provas que, enfim, eu vou coletar aqui uma mensagem de um celular, né? O celular é corporativo, tem aqui mensagens trocadas que podem indicar aqui sim o assédio. Então deixa eu fazer uma coleta forense desse celular, e aí também nesse caso é importante que tenha ali a presença de um tabelião, que acompanhe todo o procedimento que foi feito de coleta, tá? Porque aí a gente deixa assim a questão da prova um pouco mais robusta, tá? Mas nem sempre, pessoal, isso é necessário. Se nosso objetivo aqui do caso da apuração ele não for um objetivo, né, que ele pode ser ajuizado, ou até mesmo que pode servir de defesa para a gente por algum motivo, às vezes não é necessário você ter a preocupação com essa cadeia de custódia, tá? Que é o que geralmente acontece nos casos de assédio, tá, pessoal? O caso de assédio, diferente do caso de fraude, são casos que, enfim, é importante a gente conhecer se o assédio está acontecendo ou não, o que está acontecendo naquele ambiente, para a gente tomar medidas ali internas, né? E decidir o que fazer com pessoas, e decidir o que fazer com aquele ambiente, identificar o quanto que o meu programa de compliance ele está frágil por algum motivo, e aí atuar, inclusive, de forma preventiva. Tá. Bacana. Dani, tem uma última aqui que eu queria trazer aqui, que foi o Caetano que trouxe aqui, que ele falou, né, que na empresa dele, 50% das pessoas afirmaram que nunca tinham sofrido nenhum tipo de preconceito no ambiente de trabalho. E a dúvida dele né, até que ponto esse resultado pode ser influenciado pela percepção do que é preconceito. Tem um ponto aqui importante, que eu acho que toda vez que a gente fala de apuração de assédio, quando a gente for fazer essas perguntas para os nossos entrevistados, né, se ele se sente vítima de algum tipo de preconceito, discriminação, ou se ele em algum momento teve alguma conduta que ele entendeu como assediosa, é fundamental a gente entender qual é o conceito que essa pessoa tem desses temas, né? Então, assim como a gente tem que aprender para poder apurar, é importante a gente também entender o que ele entende. Porque se eu perguntar, muitas vezes, para uma pessoa que está assediando e que não sabe que está assediando, se ele assedia a equipe dele, vai falar que não, porque talvez ele nem perceba. Então, é sempre importante a gente desconstruir durante a entrevista o conceito que ele tem dos temas que a gente está ali questionando para ele, né? Entender qual é a visão que ele traz disso. Então, vai mudar totalmente o rumo da entrevista e a análise que a gente vai fazer em cima disso. Mas eu acho que esse indicador aqui, no caso do Caetano, Caetano respondendo a sua pergunta, eu acho que ele pode sim, ele pode estar sendo influenciado por uma percepção errada aí do que é preconceito. Tá? E sem sombra de dúvida, a questão do viés inconsciente interfere muito nisso. A gente fala bastante da questão do viés inconsciente no contexto todo de treinamento que a gente dá, inclusive nesse treinamento de apuração de assédio, tá, Catena? Porque o viés inconsciente, ele impacta não só na percepção que as vítimas têm, né, dessas questões, mas inclusive também na percepção do próprio apurador, né? Ou seja, a pessoa que está conduzindo ali a entrevista. Tá? O quanto que o nosso viés inconsciente, enquanto entrevistador, enquanto investigador, o quanto isso também não pode interferir, inclusive no próprio processo de apuração. Tá? Então, sem sombra de dúvida, né? Ou seja, 50 por metade ali do seu público, não sei qual o tamanho desse público, tá? Mas metade do público afirma, né, nunca ter sofrido ou presenciado qualquer situação de preconceito. Eu acho de fato que é um indicador que ele costuma ser um pouco maior, tá? Então, certamente tem sim uma influência aí por uma questão enfim, de percepção, né, exatamente do que é o preconceito e até dessa questão do viés inconsciente que você colocou, tá?
Bacana, Dani. Dá tempo de mais uma, Ju? O que você acha? O que você acha? Bom, as Temos, fontes temos dúvidas, um acho. minuto. A Ana perguntou aqui de curso de técnica de investigação. A gente vai abrir sim, Ana. A gente ainda não está com a data fechada, mas a Legal. gente vai abrir. Vamos abrir de técnicas de entrevista investigativa, tá? Como um todo, não só específica para apuração de assédio. E vamos também abrir técnicas de investigação, mas a gente ainda não está com a data, tá? Então acompanhem que a gente vai sim divulgar as datas aí em breve sobre os próximos cursos também, tá bom? Na nossa página tem lá todos os cursos, tem outros cursos também, não só voltados para investigação, né, mas também, enfim, para tudo que envolve riscos e compliance, ESG, tá? Então, confiram lá que tem bastante coisa legal. É isso, temos um minuto. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Aos que a gente não conseguiu responder, a gente vai responder depois, tá? Separado. E também sigam a gente lá no LinkedIn, enfim, acompanhem os cursos. Se vocês quiserem também mandar dúvidas aí pelo LinkedIn, às vezes tem cliente que nos procura, Ju, tô com uma situação aqui que eu não sei o que eu faço, me dá uma luz, me dá uma ajuda para a gente poder auxiliar e a desenhar um escopo não só para apurar, mas para trocar conhecimento mesmo, que é sempre muito bem-vindo. É isso aí, pessoal. Agradeço também aí a presença de todos, a participação de todos, né? O tempo acaba sendo curto, porque é um tema que, enfim, a gente ficaria por horas aqui falando, né? Mas, enfim, queria agradecer e reforçar aí a questão do curso, né? O pessoal divulgou aqui no chat. Quem tiver interesse, é só entrar lá, tem todas as informações. E a gente está aguardando vocês nos cursos e também no LinkedIn. Estamos abertos aí para qualquer tipo de dúvida ou de direcionamento ou auxílio que vocês precisarem. Um grande abraço aí para todos. Bom dia. Obrigada, bom dia, pessoal.